Oi, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês sobre os meus livros, vou mostrar minha estante e vou contar como que eu estou me preparando para a mudança aqui em relação aos livros. Quem já precisou se mudar para longe sabe que essa é uma das grandes preocupações, porque livros são muito pesados e é difícil de levar na bagagem despachada, porque tem um limite de peso, né? E então eu estou considerando, na verdade, enviar eles pelo correio. Eu estou fazendo uma tomada de preços e é o que parece realmente é o melhor custo-benefício, né? Enviar realmente dentro de uma caixa, mas tem alguns que eu vou levar comigo porque eu não gostaria que fossem extraviados e vão ser difíceis de repor. Então, primeiro eu queria mostrar um pouquinho para vocês na minha estante, para vocês conhecerem, né, o pessoal que tem interesse em estudos asiáticos, quais são os livros que eu tenho. Então, essa prateleira aqui é a minha prateleira principal. São os livros que eu mais uso para minha pesquisa, que eu mais usei na minha formação, e a grande maioria deles é de Japão, mas aqui no início eu tenho alguns catálogos de museu, né, de museu de arte asiática, algumas exposições específicas. E aqui eu tenho os meus queridinhos, que é o Mizoguchi, que é sobre a arqueologia do Japão, né? Japão pré-histórico. Pega o período Kofun, que é o meu período principal. Como vocês podem ver pela quantidade de post-its, né? Eu já usei ele bastante. E ele também tá junto com esse outro aqui, que é do Mizoguchi. Eu perdi o invólucro da capa, então, né? É a história arqueológica do Japão. Esses aqui com certeza eu vou levar, porque eu uso muito sempre. Esse aqui também, que é um volume editado, né? Que tem vários capítulos diferentes escritos por especialistas, falando sobre a pré-história do Japão. É muito útil. E eu vou levar também esse aqui, que é um livro que eu gosto muito. Ele foi o primeiro livro que eu li quando eu cheguei no Japão, A Invenção da Religião no Japão. Ele fala bastante sobre o Japão moderno, sobre a construção de discursos, né? Quando começa nesse período da modernidade no Japão. E como eu vou estar trabalhando com o século XIX no doutorado, ele vai ser certamente muito utilizado, né? Vou levar também uns manualzinhos de religião japonesa que eu tenho aqui. Esse mais geral. E esse aqui que eu recomendo muito, que é de uma história cultural do budismo japonês, é mais específica. Esses autores são ótimos, então quem tiver interesse em budismo japonês, fica aí a sugestão. Eu tenho outros manuais também de religião, mas são em PDF só, né? Os físicos são esses aqui. E alguns livros também que eu trouxe do Japão, né? Que basicamente falam do advento, né? Do início da arqueologia enquanto disciplina moderna no Japão. Esse aqui também certamente eu vou usar muito. E outros também que eu gosto muito, que eu trouxe, né? Que eu comprei no Japão e que são difíceis de conseguir, então eu devo levar comigo. Tem esse aqui, ele fica meio assim na estante, porque vocês sabem que o livro japonês ele é ao contrário, né? Ele começa aqui no que a gente consideraria o final, né? Ele é na outra direção. Então, eu acho que esse aqui foi talvez o primeiro livro que eu li inteiro em japonês. Então, para mim é um marco, é muito importante. E eu tenho uns outros menorzinhos que tratam da região ali onde eu morava, que eu fiz a minha dissertação no meu mestrado lá no Japão. Esse aqui sobre Okinoshima também, alguns artefatos que foram escavados lá. E eu certamente vou levar. E vou levar alguns também de teoria, que eu sou muito apegada, apesar de ter eles também em PDF. Principalmente o Salins, que quem me conhece sabe que é o meu autor queridinho aí da antropologia histórica. E o Goethe também, né? Enfim. E mostrar para vocês aqui outras partes da minha estante. Aqui em cima eu tenho alguns livros de China e de outras partes da Ásia, que embora não sejam o meu foco, eu tenho também para quando eu preciso consultar. E esses aqui, gente, são alguns livros que eu adquiri lá no início da minha trajetória acadêmica, quando eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ainda, não conseguia distinguir o que era uma leitura de qualidade ou não. E eu mantenho eles porque eles são bons, assim, para quem, vamos dizer, tem uma curiosidade só sobre o Japão, né? Não vai precisar de livros para fazer uso acadêmico, propriamente dito, né? Porque para isso eles certamente não serviriam, não são livros que eu compraria hoje de novo, né? Se eu encontrasse em algum lugar, mas estão aí, tenho. Esses aqui certamente eu não vou levar. Vou levar aqui com certeza, do professor Otávio, da Rota da Seda, que fica aqui a sugestão, foi lançado recentemente. Eu não li ainda, mas lerei. Talvez até no avião, a caminho de lá, né? E aqui embaixo eu tenho a prateleira do meu marido, né? Ele trabalha com escravidão atlântica, com foco em Rio de Janeiro.
especificamente no século XIX, e a gente botou aqui sim porque esse box aqui é muito lindo, então a gente quis botar em destaque, mas também porque não tem muito espaço, como vocês estão vendo, né? Então tem muitos livros aqui de história do Brasil, de escravidão, né? Aqui eu tenho alguns livros meus, né, sobre história moderna, alguma coisa de contemporânea, como vocês estão vendo, não é muita coisa, é pouco. Aqui embaixo eu tenho os livros que eu usei na minha monografia da época da graduação, que eu trabalhava com história hebraica antiga, história judaica, né, conceitos de pós-morte, então eu tenho bastante coisa nesse sentido, uma Bíblia, um Novo Testamento trilingüe, que foi o que eu usei na minha especialização, que eu fiz antes do primeiro mestrado, tem alguns periódicos, aqui um livro onde foi minha primeira publicação, saiu meu primeiro artigo. E aqui embaixo eu tenho essa coleção aqui, né, da editora Contexto, que eu acho que eu só comprei para gastar dinheiro mesmo, porque eu ainda não li. Mas ele é muito útil, é o tipo de coisa que é bom você ter. Às vezes você precisa de uma referência, de uma coisa bem resumida, concisa e bem estruturada sobre temáticas variadas da história, né? A gente que é professor de história é sempre bom ter acesso a esse tipo de coisa. Tem também algumas coisas aqui de linguagem, né? Gramática, alguns livros de estudo para a prova de proficiência de japonês, dicionários. Mas como vocês podem ver, assim, tem muito tempo que eu não mexo, tem até uma poeirinha. E alguns livros em formato, vamos dizer assim, informais, que eu acabei xerocando, adquirindo aí durante a minha graduação. Então é isso, essa é a minha estante e espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais especificamente sobre algum dos livros que eu mostrei e tal, eu posso fazer vídeos específicos depois. Então, muito obrigada. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho. Tô aprendendo, hein, gente? Ainda essa coisa de canal no YouTube. Por favor, tenham paciência com a tia.